Glória a Deus. Quero saudar os irmãos e os ouvintes com a paz do Senhor. Que Deus seja louvado para sempre. E dando continuidade à obra de Deus essa noite, eu quero fazer a leitura da palavra que está escrita no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. João, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, que assim nos diz a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos os homens verem a luz e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo, e iluminava e ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Se você tiver prestado atenção na leitura destes versículos, você vai notar que a palavra de Deus se refere a alguém. Mas não é dito o nome desse alguém. A palavra de Deus o chama primeiramente de Verbo. Depois lhe identifica como a luz dos homens. E de quem a palavra está se referindo? Esse que estava no início, quando Deus faz o homem, quando Deus dá vida ao homem, quando Deus demonstra o seu poder, dando ao homem o fôlego da vida. A palavra diz que este que estava no início, que é intitulado de Verbo, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E tudo que foi feito, só foi feito porque ele o fez. E fala também que ele estava no princípio de todas as coisas. Mas houve um tempo que um homem nasceu. E este homem se chamava João Batista. E esse nasceu tendo o propósito de testificar sobre este que era chamado de Verbo, e falar que ele vinha como luz para iluminar a vida dos homens que se encontravam em trevas. E esse testificou, até que um dia ele ele apareceu, ele surgiu dentre os homens.
E ele veio para o que era seu. Mas os que eram seus não receberam, mas o negaram. Não ouviram, não deram atenção a ele. Mas todos quanto receberam, todos quanto deram ouvido a ele, todos quanto deram atenção a ele, ele os fez filhos de Deus. E de quem a palavra está falando? Ela fala daquele que é o principal tema deste trabalho que nós fazemos aqui. Ela se refere àquele que tem todo o poder, aquele que nós pregamos e falamos que é o único caminho e a salvação de todos os homens, aquele que pode te livrar do cativeiro que você se encontra, da prisão que você se encontra. A palavra de Deus fala de Jesus Cristo. Ela se refere a Jesus como o verbo. Ela se refere a Jesus como a profecia, como a promessa de Deus para a salvação dos homens. Mas para que Jesus viesse ao mundo, Jesus então manda um homem chamado João Batista, e esse começa a pregar sobre Jesus. Jesus viria para dar a vida aos homens, para mostrar aos homens a salvação e uma nova vida em Deus, diferente da que o homem leva hoje, uma vida de pecado, sem dar nenhuma satisfação a Deus do que ele faz ou ele deixa de fazer. João Batista veio, pregou sobre Jesus, até que Jesus um dia apareceu. E Jesus então leva o evangelho da cruz, Jesus leva a palavra de Deus, Jesus leva a bênção de Deus, Jesus alimenta vidas, Jesus tira vidas da escravidão, liberta vidas do pecado, liberta vidas de enfermidades que não havia solução ou salvação. Jesus demonstra o amor de Deus. Mas aqueles que deveriam receber a Jesus, aqueles que deveriam verdadeiramente tratar Jesus como Rei, como Deus, como Salvador, o crucificaram, o mataram, colocaram em uma cruz. E ali então abre-se uma oportunidade a todos de poderem receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. E hoje essa promessa, que era somente para um povo, essa promessa agora, ela é abrangente a todos. E ela chegou a mim, chegou a você. De nós aceitarmos a Jesus, de nós entregarmos as nossas vidas a Jesus, de nós reconhecermos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e podemos então sermos herdeiros da promessa de um dia entrarmos na glória de Deus, e podemos então por toda a eternidade vivermos com Deus, e ali gozarmos das maravilhas que Deus tem preparado para o seu povo. E essa promessa, ela está próxima de se cumprir. Hoje Deus fala, pelo que está acontecendo no mundo, que a promessa da vida de Jesus, ela é verdadeira e ela está muito breve de acontecer. E só irão herdar aqueles que verdadeiramente são chamados de filhos de Deus. Filho é aquele que obedece ao seu pai, que anda em obediência com seu pai. E este só é denominado filho quando ele ouve a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus. Esse manual de vida que Deus deixou para mim e para você. E ela diz que nós devemos dar ouvido à voz de Deus e seguir nos caminhos do Senhor Jesus, para assim podermos ser reconhecidos filhos de Deus e podemos herdar a herança que Jesus deixou para todos aqueles que se entregarem a Ele
como seu Salvador. Então, meu amado, a palavra é essa. A palavra é essa, que você precisa entregar a tua vida a Jesus. Nós só podemos fazer isso, falar esta mensagem ao teu coração, porque o resto é com você. Você é quem tem o poder de escolha, de aceitar ou não, de receber a Deus ou não, de entregar a tua vida a Jesus ou não. E o destino das suas escolhas é você também quem vai dizer. Porque Deus, Ele tem a promessa de entregar aos seus filhos. Existe a promessa de ir para o céu e existe a promessa de ir para o inferno. Existem esses dois lugares. Não posso negar a você que alguém vai para o céu, sim vai, mas para o céu também, para o inferno também alguém tem que ir. Porque se existem os dois lugares, alguém tem que ir para os dois lugares. E quem define é eu e você, através das nossas escolhas, através das nossas vidas, daquilo que fazemos nas nossas vidas. Eu não tenho poder de julgar a ninguém aqui, e nem mandar ninguém para canto nenhum. O poder Deus nos deu de escolha, o livre-arbítrio de escolhermos fazer o que nós quisermos das nossas vidas, mas também arcarmos com as consequências. Deus quer o melhor para você, porque eu tenho certeza pela palavra de Deus que no coração de Deus, como em Timóteo, em 1 Timóteo diz que isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, que todo mundo, todos os homens se salvem. Mas será se todos os homens querem se salvar? Essa é a promessa, essa é a pergunta que fica. Por isso, meu amado, que Deus abençoe a você, a sua família, que Deus te ajude, que Deus esteja contigo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.